Bem-vindo ao canal Hiperagenda. Hoje o nosso assunto é doce, mas pode ser um pouco indigesto. Começo compartilhando com você algumas dúvidas. Será que apenas gostamos de coisas doces ou estamos viciados no açúcar? A palavra vício seria forte demais para nossa relação com as tortas, sorvetes e refrigerantes. Vício remete à palavra dependência química. Será que realmente não podemos mais viver sem o açúcar? O conteúdo deste vídeo foi extraído do livro Hiperagenda de Emagrecimento, já à disposição na Amazon. Origem do açúcar. Antigamente, o mel era a principal forma de doce prazer até os indianos descobrirem como transformar o caldo de cana em pedrinhas de açúcar. O desenvolvimento desse processo vem do início da era cristã. O processo consistia em ferver e desidratar o caldo, para posteriormente quebrá-lo, convertendo-o em cristais. Esse produto é igual à nossa rapadura. A transformação de um líquido em sólido facilita o transporte e a longevidade do produto. Com isso, além das especiarias, estes doces e deliciosos cristais indianos se tornaram mais um produto valioso no comércio global. A queda do custo do açúcar, o melhor concorrente do mel ancestral, popularizou o acesso à glicose. Com a queda de preço há um natural aumento de consumo. Após os idos de 1600, os portugueses dominaram o cultivo da cana e produção de açúcar no Brasil. Desde então passaram a monopolizar a venda do açúcar pelo mundo. Dentição. Nossas mães nos davam banana amassada, leite com achocolatado adoçado, além de maçã ralada e purê de batata doce desde bebês. As cáries já estavam presentes desde os primeiros anos de vida, mas não sabíamos da relação de causa e efeito entre o consumo de açúcar e as cáries. A capacidade de corrosão do açúcar pode ser observada nos dentes. As bactérias se alimentam do açúcar liberando ácidos que por sua vez corroem o esmalte dental, gerando as cáries. No longo prazo, até mesmo a dentição rígida se deteriora. Se esses sólidos esmaltes são corrompidos por influência indireta do açúcar, imagine o que ele pode fazer com tecidos mais frágeis, como os das mucosas do estômago e intestino. O sorriso de nativos que vivem em ilhas isoladas, em que a industrialização e o vício pelo açúcar ainda não chegou, é sempre branco e perfeito. Estatística. O consumo de açúcar per capita há 1000 anos era quase zero, há apenas 100 anos passou de 2 quilos para os atuais 60 quilos ao ano nos Estados Unidos. Nem o potente suco gástrico presente no estômago, nem as bactérias intestinais, nem o fígado ou pâncreas conseguem filtrar, quebrar, absorver e descartar de forma eficiente os cerca de 30 quilos de açúcar que consumimos todos os anos no Brasil. E como tudo que não mata, engorda, engordamos. E como a obesidade é considerada doença, adoecemos. No Japão, o açúcar refinado é consumido em pouca quantidade. Os índices de obesidade apontam para números inferiores a 4% de sua população. Nos Estados Unidos, esse percentual é cerca de 10 vezes superior, atingindo quase metade da população. No Brasil, ultrapassamos a casa dos 30%. Um terço da população está acima do peso, e o histórico estatístico não nos dá indícios de que pode haver reversão na tendência de crescimento. Quase um clone. Na digestão, o açúcar de mesa é quebrado em frutose e glicose. Para nosso azar, a estrutura molecular desta glicose vinda do açúcar industrial é muito semelhante à glicose metabolizada naturalmente dentro de nosso organismo. Ao ingeri-lo, hormônios e bactérias entendem erroneamente se tratar de um alimento também nutritivo, convertendo-o normalmente em energia. Mas trata-se de uma energia vazia. Se por um lado a padronização garante estabilização e longevidade do produto, por outro altera as características físicas naturais originais. As quebras sucessivas das fibras, bem como a transformação via diversos processos de homogeneização são tão radicais, que se tornam irreconhecíveis para as bactérias e sensores intestinais. Por esse motivo, ao invés de transformar esses produtos industriais em energia boa para o corpo, parte deles, sendo sinalizados como invasores, acabam sendo retirados da corrente sanguínea, armazenados ou descartados. Ambos os processos, tanto o de armazenamento em local impróprio, como a gordura no fígado, quanto o descarte sem proveito, como a diarreia, são processos inflamatórios. A ausência de nutrientes no açúcar gera fome de curto prazo. A fome gera novos comandos de busca. Ao abrir um novo pacote de bolachas, voltamos ao ciclo negativo. Os ciclos repetitivos e descontrolados refletem no que se chama de compulsão, adicção ou simplesmente vício alimentar. Adoçante. O açúcar da cana recebeu paralelos industriais, os adoçantes. A especialidade da indústria é a padronização. O produto chega à mesa do consumidor sempre igual.
Mesmo tom de coloração, aroma, viscosidade e mesma capacidade de doçura. Essa homogeneização é a característica principal dos processos industriais. Mas para tornar produtos heterogêneos na origem, vindo de plantas, folhas, frutas e cascas de árvores diversas, em produtos homogêneos e padronizados, é necessária a utilização intensiva de diversos tipos de estabilizantes não naturais. Sendo assim, adoçantes como o maltitol, steviosídeo e xilitol, apesar de terem origem naturais, respectivamente malte, stévia e bétula, todos eles vegetais, perderam tanto suas estruturas moleculares originais e estão tão diluídos em outros produtos estabilizantes que se tornaram irreconhecíveis ao organismo. Alguns profissionais da saúde recomendam a utilização do adoçante apenas como uma ferramenta auxiliar de transição para o desmame. Foi postado no Daily Mail Health, 25 de janeiro de 2015, a seguinte manchete: açúcar é o novo crack. Médica alerta que o crescente vício em produtos doces é tão perigoso quanto drogas e álcool. A especialista em perda de peso, doutora Sally Norton, destacou que experimentos com ratos demonstraram que o potencial de dependência por açúcar é tão ou pior do que a já conhecida dependência por drogas. Para surpresa dos cientistas, na escolha entre açúcar e cocaína, os ratos preferiam o açúcar, mesmo estando estes viciados em cocaína. Acrescentou ainda que foi realizada uma outra pesquisa com pessoas. Com o uso de equipamentos de ressonância magnética, monitoraram o cérebro dos participantes enquanto estes consumiam milkshake. Verificou-se que o centro de recompensa sensibilizado nas imagens era o mesmo de quando do consumo de drogas. Em novos testes, alterou-se a quantidade de gordura e não se verificou alteração das áreas sensibilizadas. Com isso, conclui-se também que o açúcar era o agente responsável por influenciar diretamente o centro de recompensa, a dopamina, no cérebro. Síndrome da abstinência. Interromper o fornecimento do açúcar pode gerar irritabilidade e outros sintomas que até certo ponto podem ser tidos como normais, mas que podem discretamente subir a níveis incontroláveis. Quando a reposição das substâncias adictivas conhecidas, como a cocaína, maconha, álcool, e também o açúcar não é atendida, então a transmissão de sinais neurológicos de satisfação adictiva não se conclui. Isso leva a um quadro conhecido como síndrome de abstinência, causando reações do tipo náuseas, descontroles emocionais, falta de memória, distúrbios do sono e da atividade motora. Sim, nos enganamos. Açúcar não pode ser considerado alimento, pois não nutre. É um concentrado artificial de glicose e frutose, que é metabolizado de forma rápida, mas sem proveito do nosso organismo, exceto pelo fornecimento de prazer de curto prazo. Mas, esse prazer tem um preço inflamatório. Essa reação de combate inflamatório pode ser percebida por nós pela sensação de inchaço, gases gerados pela fermentação, alterações no ciclo urinário e fecal, bem como enxaquecas, oscilações de humor e, no longo prazo, obesidade, síndromes metabólicas e outras doenças crônicas. Expectativa de vida. As 5 principais causas de morte no Brasil são, na ordem: doenças cardíacas, tumores, doenças respiratórias, causas externas de mortalidade, doenças endócrinas e metabólicas. As 5 causas de mortes nos Estados Unidos são doenças cardíacas, câncer, acidentes, doenças respiratórias crônicas e derrame. Fora as causas externas de mortalidade como as ligadas a acidentes, e talvez as causas ligadas às doenças pulmonares, todas as demais como doenças cardíacas, derrames, tumores, doenças metabólicas e endócrinas podem ter seus riscos reduzidos mediante a simples adoção de um novo hábito, redução da quantidade de açúcar ingerido. Mudança de cardápio. A nível celular, o açúcar possui diversas roupagens e disfarces. Vamos conhecer os principais para aprender a controlá-los em níveis mínimos de consumo. Eles podem ser divididos em 2 grandes grupos, os açúcares industriais e os açúcares naturais. Os industriais estão em praticamente todos os produtos que contêm rótulos com mais de 3 ingredientes. Estão na forma de aditivos cosméticos e adoçantes artificiais para dar maior palatabilidade, aroma e melhorar a textura. Alguns deles são farinha de trigo, tortas, pães, massas, doces e guloseimas. Quanto aos naturais, os encontramos em diversos vegetais na forma de amido, presentes principalmente nas raízes como a batata, mandioca, beterraba, inhame, e nos grãos como arroz, milho, feijão, aveia e soja. Então o que sobra para comer? Sobra muita coisa nutritiva e sem efeito colateral para as pessoas com marcadores de saúde relativamente bem normalizados.
Segue a lista de alimentos recomendados. São alimentos naturais à base de proteína animal como os peixes, frangos, carnes suínas e bovinas, ovos, laticínios como iogurtes e queijos, bem como vegetais fermentados em conserva ou coagulados como o natto, miso, tofu, chucrute e kimchi. Deixe-me dar um recadinho rápido. O tema deste vídeo foi inspirado no livro Hiperagenda de Emagrecimento, já à disposição na Amazon. Higas, o autor, tomou como base as análises de médicos, publicadas em mais de 900 horas de podcasts. Mais do que atualizar sobre os benefícios dos alimentos e sobre os cuidados em relação aos produtos alimentícios, o conteúdo orienta sobre como fazer a gestão de tempo. Uma agenda diária preenchida com atividades dinâmicas e estratégicas inibe não só a fome, mas também a vinda de pensamentos inúteis e autossabotadores. Aproveite o hiperdesconto. O link está logo abaixo. Estratégia de mudança lenta. Todos temos dificuldades em reaprender a comer corretamente, por isso é preciso focar em estratégias individuais. Talvez o mais apropriado seja, primeiro, entender o que ajuda e o que prejudica. Posteriormente, aplicar esse conhecimento, reduzindo o consumo do que faz mal e aumentando o consumo do que faz bem, de forma gradativa, cada um no seu tempo. Se gostou, ajude o canal a chegar a mais pessoas dando aquele like. Para receber os próximos vídeos, se inscreva e ative o sininho. As novidades que virão do Oriente você só vai encontrar aqui.